A palavra do Senhor diz assim no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, tem compaixão de nós, pecadores. Pai, será pregada a tua palavra, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. E é com santo temor e reverência, Deus, que nós nos colocamos diante de Ti, clamando que sejas propício a nós, pecadores, enquanto ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, eu quero pedir-te, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, faça com que essa palavra lançada seja uma semente que encontre terra fértil em nossos corações. E, ó Deus, que essa semente germine, cresça, e venha dar fruto a 30, e a 60 e a 100 por um. Que haja um encontro vivo e pessoal com Cristo por meio da pregação desta palavra. Que o Teu nome, ó Deus Pai, seja exaltado. Que o Teu Espírito, ó Deus, se manifeste aqui. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Somos totalmente dependentes do Senhor. Senhor, eu gostaria de pedir que o Teu Filho aparecesse. Escondido detrás dele, ó Deus, estou. E peço que o Teu povo veja o próprio Senhor falar ao coração deles. Abençoa a nossa vida, edifica-nos, alimenta-nos, descedenta-nos, transforma-nos. Nós clamamos, nós rogamos, nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, Isaías, quando pintou um quadro no qual desejava a vinda de Deus ao mundo, ele no seu quadro pinta um quadro da criação em efervescência e grande convulsão. Montes tremendo, campos flamejando, águas convulsionando em efervescência. Mas quando Deus se faz homem e se manifesta pela primeira vez neste planeta, a sua manifestação é de maneira simples, humilde e quebrantada, para deixarmos a todos perplexos na presença do Senhor. Nesse texto que nós lemos, Lucas, médico e grande historiador da antiguidade, com muita clareza pinta uma obra de arte diante dos nossos olhos. E na sua obra de arte, ele nos apresenta a epifania de Cristo. A epifania de Cristo. Pastor, o que é epifania? É um palavrão? Não, pessoal. Epifania significa uma manifestação superior. Cristo veio do alto. Aqui Lucas nos apresenta a epifania de Cristo. E que implicação a epifania de Cristo traz para a minha vida e para a tua vida nos dias de hoje? Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que a epifania de Cristo submete a história. A epifania de Cristo submete a história. O nosso texto nos diz no versículo de número 1,
que naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse César Augusto aqui é Otávio Augusto, um dos maiores imperadores da história da humanidade. E ele baixa um decreto para que as pessoas se dirijam cada um ao seu lugar de nascimento com o objetivo de recensear-se, mas o grande propósito dele não é saber o número de pessoas que há no império, mas é facilitar a cobrança de impostos do Império Romano para cada indivíduo. Então, quando cada indivíduo vai recensear-se no lugar onde nasceu, os seus impostos são cobrados e todos sabem onde devem pagar os seus impostos, e os cofres de Roma se enriqueceriam cada dia mais e mais. E o texto da palavra diz que quando isso acontece, Quirino era o governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, e José subiu da Galileia com a sua esposa Maria e foi a Belém. Pastor, o que tem a ver aqui a submissão da história? Todos nós sabemos que Deus já tinha profetizado na sua palavra, 700 anos antes de Jesus nascer, que o Filho de Deus nasceria em Belém. E José agora reside em Nazaré, na Galileia, com sua esposa Maria. E César baixa um decreto para que as pessoas possam recensear-se para cobrar impostos. Mas ele não sabe que Deus é quem está movendo o coração dele, para que o propósito de Deus seja cumprido, de que seu Cristo e o seu Messias venham a nascer em Belém, na cidade de Davi, tal como foi profetizado nas Escrituras. A palavra nos ensina que ainda que o imperador tenha os seus propósitos específicos, os propósitos de Deus são maiores, e ele move o coração do imperador para realizar aquilo que o imperador acha que é melhor, mas com o fim último de cumprir o propósito de Deus, de que seu filho venha a nascer na cidade de Belém. Com isso nós aprendemos que a epifania, a manifestação gloriosa de Cristo, ela submete a história. No Ocidente, irmãos, a história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o clímax da história da humanidade. Cristo é o próprio Filho de Deus. Isso é tanto assim, que no século IV da era cristã, subiu ao trono do Império Romano, Juliano, o imperador. E o império já vinha sendo dominado pela fé cristã, mas Juliano resolveu restabelecer o paganismo como a religião no império. Então ele começou, quando assumiu o trono, com uma grande propaganda pagã. Ele proibiu os mestres cristãos de ensinar e de pregar. E com uma perseguição velada, ele se levantou contra a igreja, tentando, amados irmãos, fazer com que a igreja de Cristo Jesus fosse impedida de cumprir a sua missão nesse mundo. Mas quanto mais o imperador Juliano apóstata perseguiu a igreja, mais o povo de Deus se dispôs para pregar a palavra. E então, amados irmãos, a igreja de Cristo Jesus cresceu nos 2 anos em que Juliano foi imperador. Juliano então teve uma batalha contra os persas e morreu no campo de batalha, e alguns historiadores dizem que quando estava à beira da morte, algumas de suas últimas palavras foram: tu venceste, ó Galileu. Jesus Cristo submete a história. O que dizer do grande pensador, filósofo francês Voltaire? No século XVIII, Voltaire disse que o cristianismo deixaria de existir dentro de 100 anos. E depois Voltaire veio a falecer, e para que eu e você pasmemos com o senso de humor de Deus, a casa onde Voltaire residia se tornou a sede da Sociedade Bíblica Francesa. A casa onde residia o homem que disse que o cristianismo ia acabar, se tornou a base onde eram imprimidas Bíblias e Evangelhos para que toda a França fosse alcançada com o Evangelho de Jesus. Cristo submete a história. A Bíblia chama os dias de Cristo Jesus de a plenitude dos tempos. O dia em que Deus se faz homem e pisa na terra para dar a vida na cruz, para pagar os teus e os meus pecados. A manifestação gloriosa do Senhor submete a história. E se ela submete a história, ela submete a minha vida e também a tua vida. Talvez você esteja aqui nessa manhã dizendo: pastor, o que eu estou fazendo aqui? Só vim aqui para agradar um familiar. Mas eu gostaria de lhe dizer que você não está aqui por acaso.
Talvez você veio aqui para agradar um familiar. Talvez você veio para ver esse belo coral e essa linda orquestra. Mas foi Deus quem te trouxe aqui. E Ele tem um projeto maravilhoso para a sua vida. É que você creia em Cristo Jesus. E que se diga o que aconteceu com você depois que você creu nele. E se poderá dizer da sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. E crendo em Cristo, sua história estará submetida a Ele. Você terá um lugar garantido nos céus. Terá os seus pecados perdoados. Viverá a eternidade na presença de Deus, viverá em paz com Deus aqui e terá um coração cheio de alegria. A epifania de Cristo submete a história, que você saiba que todos os dias da sua vida estão nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados por Deus. Que você nessa manhã diga: Deus, já que Tu estás no controle da história, por favor assuma o controle da minha vida e abençoa o meu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Cristo se manifestou dos céus. Mas a epifania de Cristo, irmãos, além de submeter a história, ela cumpre as Escrituras. A epifania de Cristo cumpre as Escrituras. O texto diz, no versículo 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 da sua profecia, disse o seguinte: E tu, Belém, Efrata, és pequena demais para figurar entre os milhares de Judá? Pois de ti sairá o guia, o rei, que há de apacentar o meu povo Israel. 700 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia profetizou que ele nasceria em Belém. E aqui eu fico imaginando, irmãos, Maria redonda já, chegando na 40ª semana de gravidez, em cima de um jumentinho, José caminhando mais de 100 quilômetros a pé, arrastando aquele jumento, Maria com grande incômodo, ele pensando que vai cumprir o decreto de César, mas ele está cumprindo o plano e o projeto de Deus, de que o Filho de Deus deveria nascer em Belém, na cidade de Davi, tal como foi profetizado nas Escrituras. Queridos, uma profecia como essa nos revela que o caráter de Deus é um caráter de fidelidade. E se Deus fez promessas na sua palavra com 700 anos antes de antecedência e cumpriu todas as promessas que Ele faz para nós nos dias de hoje, Ele também cumprirá. Outra profecia relacionada com Cristo Jesus foi aquela profecia da estrela. 1000 anos antes de Jesus nascer, 1400 anos antes, foi profetizado no deserto que ia sair uma estrela de Jacó. Está em Números 24, 17. E quando Jesus nasceu, aqueles magos do Oriente, sábios da região do Irã e do Iraque, viram aquela grande estrela nos céus, se lembraram da profecia de 1400 anos antes, prepararam a sua viagem e foram a Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, a estrela desapareceu, e eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Jerusalém entrou em polvorosa. Herodes o Grande, um dos piores homens da história da humanidade, que assassinou sua mulher e seus filhos, porque morria de medo de perder o poder, convulsionou-se em ira, mandou procurar os sacerdotes, foram consultar na Bíblia, acharam em Miqueias 5:2 que o Cristo haveria de nascer em Belém. Então, quando eles saíram dali e se aproximaram de Belém, eles viram de novo a estrela sobre a casa onde estava o menino, e lhe entregaram ouro, incenso e mirra. O que significa isso? Que o que Deus prometeu em sua palavra, Ele cumpriu. E Deus prometeu para mim e para você, que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. O texto que o pastor Camargo leu disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que se você que está aqui reconhece que é falho e pecador,
Crê que Deus te amou a ponto de dar o Filho dele na cruz do Calvário, no teu lugar, para pagar os teus pecados, para que você não fosse lançado no inferno da ira de Deus, mas para que você tivesse um lugar garantido nos céus e tivesse paz com Deus. Se você entende que Deus te amou tanto, a ponto de dar esse Filho na cruz, e Ele diz que se você crer em Jesus, confiar nele como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Querido, você pode ser declarado justo no tribunal de Deus, se crer em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a imaginar comigo a cena do tribunal de Deus. Imagine que você está sentado no tribunal de Deus, e de repente você sentou do lado de cá, e você é réu, é culpado, é pecador, não pode esconder suas falhas. E o grande juiz está sentado sobre a sua mesa, e se levanta então o promotor, o acusador, para acusar você. E o acusador naquele tribunal é Satanás, Apolion, o inimigo do povo de Deus. Imagine que ele se levanta e diz: esse homem, ele diz que é teu servo, Deus, mas ele diz mentiras para sua esposa. Eu peguei envolvido numa trama de corrupção. Aquela menina diz que é tua serva, mas ela já andou flertando com pessoas por aí que não te servem, anda dizendo mentira, anda falando mal das pessoas. Tu és o meritíssimo dos meritíssimos, o grande juiz, não poderás inocentá-la. Derrame sobre ela a espada da sua ira, sobre ele está acabado. E à medida que ele vai acusando você, você vai se afundando na sua cadeira e vai dizendo: eu estou acabado, estou perdido, já era para mim. E quando você acha que tudo acabou, se levanta no tribunal o grande advogado e diz: meritíssimo dos meritíssimos, grande e eterno Deus, maior autoridade do universo, a quem eu chamo de Pai. É bem verdade que este homem e esta mulher são culpados de todos os encargos que se lhes acusam. Mas mais do que eles, porque Satanás não pode ler a sua mente, e eu sei da sua mente e do seu coração, e os pecados deles na mente e no coração também são terríveis. Mas eu gostaria de relembrar-lhe, ó Pai, que na plenitude dos tempos, Tu me mandaste ao mundo para dar a minha vida na cruz do Calvário, para pagar os pecados de todos aqueles que creem que eu sou o Filho de Deus, e que dei a vida por eles. Pois bem, ó Deus eterno, a quem eu chamo de Pai, eu morri por este homem e por essa mulher. Ela ouviu a minha palavra, ela creu em mim, e o Senhor disse que quem cresce em mim como Teu Filho, seria declarado justo e inocente no Teu tribunal. Eu paguei a dívida dele, por isso ele está livre do seu pecado, livre do inferno, livre da ira de Deus. E de repente o grande juiz bate o seu martelo, olha para você para dar a sentença e diz: eu te declaro inocente, eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Se você quer ser declarado justo no tribunal de Deus, entenda que não existe nada que eu possa fazer, o que você possa fazer, que satisfaça a Deus. É somente a obra de Jesus. Então confie que Ele morreu no seu lugar, e você será declarado justo no tribunal de Deus. Que você seja justificado e perdoado, porque crê em Cristo Jesus. Que a Escritura se cumpra na sua vida. Oh, quão gloriosa é a manifestação de Cristo. Mas talvez você ainda me pergunte: reverendo, o que caracteriza a epifania de Cristo? A epifania de Cristo submete a história. A epifania de Cristo cumpre a Escritura. Mas a epifania de Cristo exalta a humildade. A epifania de Cristo exalta a humildade. A epifania de Cristo exalta a humildade. Vamos ler versículos de número 6 e 7. Esse já é o último ponto do nosso sermão. Versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Eu lerei o 6, a igreja o 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Todos comigo, 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Quem está nascendo aqui, querido, é simplesmente a maior autoridade do universo. É Deus feito homem sem deixar de ser Deus. Aquele que nunca teve pecado, porque não veio da semente do homem, mas veio da semente do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso Senhor, Ele é o incomparável Deus que se fez homem. Oh, meu querido amigo e irmão, talvez você esperasse que Ele deveria nascer no grande palácio. Talvez você achasse que Ele deveria nascer em Roma ou em grandes palácios da história da humanidade, no mínimo numa grande mansão, ou tivesse o melhor quarto, a suíte presidencial da hospedaria de Belém. Mas quando Maria está para ter o seu alumbramento, no momento de dar à luz àquele menino, se procura lugar para ela na hospedaria. E as pessoas a veem grávida, já completando as suas 40 semanas, e ninguém tem o coração comovido. E o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Senhor, que nós esperávamos que nascesse no lugar mais glorioso, nasce num curral. E tem como seu berço um coxo. A estrebaria é um curral. A manjedoura é o coxo onde comiam os animais. Ali naquele lugar de angústia e humildade, tem como parteira seu pai humano, José, que o recebe e o entrega a Maria, para mostrar para mim e para você, que Cristo veio a esse mundo para desvalorizar toda a pompa, toda a soberba, toda a empáfia do ser humano, desvalorizando tudo aquilo que o homem acha que é glorioso e importante, e mostrando que se o próprio Deus pode atuar com humildade em circunstâncias importantes da história da humanidade e da vida de Jesus, eu e você devemos ter uma atitude humilde durante todos os dias da nossa vida. Cristo nasce no lugar mais pobre, mais simples, mais humilde, para nos mostrar aquilo que a Bíblia diz lá em Provérbios, que Deus abomina o soberbo e está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Que Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Cristo se manifestou em humildade, para que ninguém se creia melhor do que o outro, para que ninguém ache que pode olhar com um olhar superior sobre o outro, para que nós entendamos que todos somos iguais na presença de Deus, e todos devemos nos humilhar diante dEle. Cristo, o Rei da Glória, que não tem pecado, se manifesta em humildade, para dar a sua vida na cruz do Calvário, no teu lugar e no meu lugar. Ah, queridos irmãos, a manifestação gloriosa de Cristo exalta a humildade. Em certa ocasião, tentaram provocar ciúmes em João Batista, porque agora Cristo está pregando para muito mais gente do que ele. As grandes multidões que vinham ouvir João Batista pregar, o deixaram e agora estão correndo para Jesus, para serem batizadas pelo Senhor e para ouvir a sua poderosa mensagem. Então um judeu e um servo de João dizem: mestre, aquele que tu batizaste além do Jordão está batizando e todos lhe saem ao encontro. Você vai aceitar algo desse tipo? E João diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu já vos disse que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, quando vê o noivo estar com a noiva, muito se alegra. Ele diz: essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você aqui, querido? Que todos nós somos pecadores. Que se nós queremos ter paz com Deus e o perdão de Deus, nós precisamos nos humilhar. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você nessa manhã quer de fato o perdão de Deus, você precisa se humilhar e reconhecer que você por si mesmo não pode agradar a Deus. Deus é perfeito, e ainda que eu e você tenhamos uma conduta ética ilibada diante dos olhos das pessoas, o nosso coração é pecador. No seu coração você já teve raiva de alguém,
No seu coração você já quis esganar alguém. No seu coração você já desprezou alguém. Você já olhou com uma pessoa com intenção impura. E tudo isso é suficiente para condenar você diante de Deus. Então você precisa reconhecer que você não pode ser aceito por Deus só porque você ajudou a velhinha a atravessar a rua. É somente alguém do tamanho de Deus que poderia pagar a sua dívida. Mas tinha que ser homem, por isso Deus se fez homem em Jesus. Então humilhe-se hoje na presença do Senhor e reconheça que você precisa de Jesus, que você precisa da salvação que Ele dá, que você tem que crer nele como Filho de Deus, que não há outro que pode perdoar os teus pecados, que não há outro que pode te reconciliar com o Pai. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Louvado seja Deus, porque o Rei desceu da glória e se manifestou humildemente, veio cumprir a Escritura e submeter a história, e no dia final Ele virá em glória e dominará sobre tudo, e estará ao seu lado todo aquele que creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Se você quer estar junto com o povo de Jesus no dia final, quando Ele aparecer nos céus e vier buscar-nos, então hoje se arrependa do seu pecado, creia que nunca ninguém te amou como Jesus, diga a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, vem morar no meu coração, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu entrego a minha vida a Ti, eu creio no Senhor como meu único Senhor e Salvador. Creia assim em Jesus, e você será salvo. Que Cristo se manifeste gloriosamente na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém.